Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Caso você seja novo por aqui e ainda não me conheça, meu nome é Flaubert e seja bem-vindos ao canal Catedrais de Babel, no qual me proponho a fazer breves comentários sobre cinema, literatura e gibis. Pois bem, e eu estou aqui para falar exatamente sobre o quê? Obviamente, sobre a minha última leitura, assim como nos últimos vídeos. Então, o que foi que eu li hoje? Bem, é um personagem que ele é amplamente conhecido, talvez menos antes ou menos hoje do que há uns 15 ou 20 anos atrás, mas mesmo assim ele ainda angareia alguma fama. Eu estou falando sobre nada mais nada menos do que o Tintin, que é esse personagem clássico, essa obra-prima de um cartunista franco-belga chamado Hergé. Então está aqui Tintin na América, que é o volume 3 da sua coleção. Vocês podem até estranhar, porque, não, primeiro ele tem esse formato gigante. Quando você vira para a quarta capa, vocês têm a capa, entre aspas, de todos os volumes da coleção do EG, que originalmente foram publicados no mercado franco-belga e que já há bastante tempo circula aqui entre nós no Brasil. Eu pretendo realmente comprar todos dessa coleção e eu estou comprando à medida que eu leio. Eu li o volume 1, li o volume 2, acabei de ler o volume 3, e daqui a pouco eu pego o volume 4 para ler. Eu não me recordo se eu cheguei a deixar aqui algum comentário sobre o Tintin, pelo menos não em relação a esses volumes anteriores que eu já li. Então eu vou fazer esse favor de mostrar a vocês esses volumes. Tem aqui primeiro As Aventuras de Tintin, reporte do Petit Vigentime no País dos Sovietes. É a primeira aventura do Tintin. Ela é totalmente preto e branco. E aqui o Eiji ainda estava por desenvolver o seu estilo de desenho, né? Que é aquela linha que é extremamente fina. Ele ainda estava fazendo isso. Há uma versão, se não me engano, colorido dessa aventura, mas aqui nós encontramos como ela foi publicada inicialmente, né? Que o Tintin, como um repórter, ele é enviado para a Rússia para investigar, entre aspas, o processo de revolucionário, né, que aconteceu na Rússia após 17. Aí tem o volume 2 da coleção, que é Tintin no Congo. Ele também já foi publicado sob o título de Tintin na África. Aqui já a primeira aventura a segunda aventura do Tintin, e ela já aparece totalmente colorida, mostrando essas desventuras do Tintin no Congo, né? Eu não vou tecer grandes comentários, porque se não me engano eu já falei sobre ele por aqui. E agora é o terceiro volume, que é o que acabei de ler, Tintin na América, né? Esse jovem repórter, ele vai à América acompanhado pelo seu pet, né, que é o Milou, e juntos eles acabam, entre aspas, desbaratando um esquema de corrupção envolvendo a máfia. O Tintin é perseguido por índios, visita o velho oeste americano, há aventuras de Tintin nas pradarias centrais dos Estados Unidos. É uma história bem complexa, rica aqui em aventuras. Quem tem a minha idade, aí, por volta dos 30 e poucos anos, recorda-se que o SBT não, perdoe, a TV Cultura exibiu a exaustão por volta ali das 20 horas, de segunda a sexta, uma série animada que era uma adaptação dessas aventuras do Tintin, do Hergé, e realmente é repleto de aventuras. Se você tem uma criança que está aí na fase de alfabetização, acho que eu recomendo que você leia junto com ele o Tintin. Se você é um pré-adolescente ou até mesmo adolescente, né, ou um adulto aí saudosista, né, da série animada do Tintin, eu recomendo que leia. Tudo bem que a adaptação televisiva, né, ou para animação do Tintin é muito fiel, né, ou pelo menos na medida do possível, às aventuras que o EG desenvolveu por Tintin. Porque assim, diferente de outros cartunistas, de outros artistas, o EG ele foi muito hábil, entre aspas, em de deixar registrado em cartório esse seu desejo de que após a sua morte, outros artistas não fizessem novas aventuras com Tintin. Não, só quem vai produzir aventuras de Tintin sou eu. Então, a adaptação, por exemplo, que o Spielberg ele levou para o cinema,
É basicamente a junção de dois dessas aventuras de Tintin, que são, se não me engano, vou até que ler, O Segredo do Unicórnio e eu acho que é isso, né? É essa aventura entre aspas, que o Spielberg leva para o cinema, e a série animada também é simplesmente uma adaptação enfim, né, como toda adaptação, ela envolve algumas alterações da trama. Há personagens aqui que são amigos do Tintin que aparecem de uma forma mais constante na série animada, que não aparece ainda aqui na revista. E realmente eu estou tentando ler em ordem, para de fato acompanhar o desenvolvimento do traço, da narração e do estilo do Hergé, né? Todas as revistas, todas as histórias têm o mesmo tamanho, com uma exceção da primeira, né, Tintin no País dos Sovietes, mas todas as outras têm algo em torno de 62 páginas. Tem esse formato aqui gigante, que é um padrão para essas publicações do mercado franco-belga. Então, por exemplo, se vocês pararem para ler o Asterix e Obelix, por exemplo, ou o Conan lá, o Cimério, né, da Glénat, todos eles meio que nesse mesmo formato, o número de páginas relativamente parecidas, né? Eles têm entrado meio que esse padrão, e o Hergé, entre aspas, ele se vê obrigado a trocar essa narrativa mais longa, né, por histórias mais curtas. Então, por isso que, por exemplo, o que ele faz inicialmente? Ele diminui o tamanho dos quadros, né, para que a história dele, ou a narrativa que ele pretende contar, consiga caber nesse formato que é, entre aspas, o padrão para a editora pela qual ele foi contratada. Acho que por enquanto é só, que o objetivo aqui é gravar um vídeo curto, que de fato eu pretendo ler todos esses volumes aqui do Tintin. Infelizmente ainda estou no terceiro, é um lado negativo, e por o mesmo que eu conheço pouco da personagem, e por outro é um ponto positivo, né? Que eu vou ter uma oportunidade ainda longa, né, de contato com o Tintin. E fora os momentos que eu vou querer, retornar à leitura. E aqui o Hergé é muito verborrágico, ele escreve muito, tem alguns balões aqui de fala que são gigantescos, né, como vocês podem ver aqui. Os personagens do Hergé, eles falam muito. Então assim, você até se pergunta, não seria interessante que o quadrinho das letras, né, ou a Companhia das Letras, publicasse o Tintin no formato menor? Eu acho que não, porque repetindo, as personagens do Hergé, elas são muito verborrágicas, elas falam muito. Então, se a Companhia das Letras imprimisse isso aqui num formato menor, dificultaria muito a leitura. E o Hergé, ele usa muito como recursos, por exemplo, cartões, cartas, manuscritos sigilosos em relação aos quais o Tintin ele entra em contato. Então, você, leitor, tem que conseguir visualizar o texto que está ali descrito, né, nos cartazes, nos cartões, nas cartas. Então, se a Companhia das Letras publicasse as aventuras de Tintin num formato menor do que esse, tornaria assim a leitura quase que impossível. E fora o fato que eu já falei, né, que os textos ele escreve muito, né? Então, esses balões de fala são gigantescos. Uma coisa assim, que merece destaque é uma série de comentários de comentários, de falas que aparecem aqui nessas primeiras aventuras de Tintin, que são altamente preconceituosas. Aparece tanto lá no País dos Sovietes, como no Tintin no País do Congo, como uma espécie de naturalização como é que eu posso dizer, dos linchamentos e do preconceito em relação à comunidade negra ou nativa americana, que aparece aqui, por exemplo, no Tintin na América. Parece que o Hergé ele pede desculpas aos fãs por determinados comentários altamente preconceituosos que ele coloca aqui na boca de alguns dos personagens ao longo, pelo menos dessas primeiras graphic novels, dessas primeiras aventuras aqui do Tintin. E eu imagino que gradualmente ele não retirou esses comentários, né? Nas reedições ele mantém o texto, aparentemente, ou ele faz pequenas alterações na medida do possível, mas é uma coisa meio que inegável. Uma série de comentários aqui que são altamente preconceituosos, em especial aqui, né, no Tintin na América, preconceituosos em relação à comunidade negra, aos nativos americanos. No Tintin no Congo,
a forma como ele apresenta os negros é altamente estereotipada, que talvez fosse uma coisa que passasse meio batida aqui nos anos 60, mas que hoje é inadmissível. Mas enfim, deixando esses problemas de lado, que obviamente denotam o período no qual ele foi escrito, o Tintin do Henri Gelman aqui irretocável. Enfim, por enquanto é só. À medida que eu ler outros volumes aqui dessas aventuras de Tintin, eu volto aqui para deixar algum comentário. E assim, é muito divertido. Claro que, agora repetindo, não é uma narrativa simples. Os personagens do EG, eles falam muito, né? Dá um certo trabalho para acompanhar aqui o texto. Porque, repetindo, eles são muito verborrágicos, eles falam muito. Tem umas... como é que se diz? A história... Assim, acontece muita coisa, né? Você fica, eu pelo menos como leitor, tenho até dificuldade de acompanhar as personagens, porque há muitos acontecimentos, há muitas reviravoltas, cada virada de página traz, entre aspas, a solução para um mistério ou um novo desafio para os personagens, e se você lê com uma certa desatenção, você vai ficar perdido, porque ele tem assim, um ritmo frenético. É notável como, digamos assim, um cineasta, né, por exemplo, como o Spielberg, ela é nitidamente influenciada aqui pelas aventuras do Tintin do EG. Então, por enquanto é só. Eu deixo as minhas recomendações aqui para que vocês leiam as aventuras do Tintin. E, assim, eu recomendaria que vocês fizessem o mesmo que eu. Tentem ler o Tintin nessa ordem cronológica mesmo. Pelo menos eu estou fazendo isso para acompanhar o desenvolvimento tanto da arte gráfica quanto da narrativa, das construções dos quadrinhos ao longo da página, enfim, para acompanhar essa evolução do EG como artista ao longo dos anos com essas aventuras de Tintin. Eu não queria ler volumes aleatórios, eu quero de fato ler em ordem para conseguir acompanhar esse desenvolvimento do EG como artista gráfico. Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo. Se você gostou dos comentários, do conteúdo, curta, compartilha o vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e até breve, né?